balanço energético e emagrecimento. Por que essa conta nem sempre bate? Nossa noção mais enraizada sobre obesidade resume-se à seguinte frase: engordar é o resultado de consumir mais calorias do que se gasta, ou seja, um problema de balanço calórico. Essa frase resume a noção de balanço calórico. Quem quiser questionar isso parecerá desafiar a própria lógica. Engorda-se porque come-se demais e gasta-se de menos. É a base do paradigma vigente da obesidade. Mas será que é assim mesmo? Definitivamente não. Qualquer entidade biológica que estiver em crescimento estará, por definição, comendo mais calorias do que gasta, ou seja, em um balanço calórico positivo. Mas isso não diz nada sobre causa e efeito. Exemplo 1. Crianças em crescimento. Uma criança que está em crescimento necessariamente comerá mais calorias do que gasta, ou entrará em inanição. É um fato da vida e uma imposição da física, segundo a primeira lei da termodinâmica, a lei da conservação da energia. Mas essa criança está crescendo porque come mais ou está comendo mais porque está crescendo? Alguém argumentaria que a criança cresce porque come demais? Todo mundo sabe que um adolescente em crescimento come demais porque está crescendo e não está crescendo porque come demais. Afinal, são os hormônios que causam crescimento e comer demais é uma consequência necessária. Exemplo 2. Musculação. Alguém que faça muitos exercícios com pesos terá um ganho de massa muscular. Por definição, será necessário um balanço calórico positivo para que isso aconteça. Em outras palavras, não será possível produzir 1 kg de músculos sem comer mais calorias do que se gasta. Mas alguém acha que comer demais causa o aumento da massa muscular? Simplesmente comer mais não torna ninguém um Arnold Schwarzenegger. Exemplo 3. Meninas na puberdade. Uma menina que entra na puberdade começa a acumular gordura subcutânea em áreas características, seios, quadris, etc., que ajudarão a diferenciar o seu corpo na fase adulta. Para isso, será necessário comer mais calorias do que se gasta. Mas alguém imaginaria que uma menina cria seios porque come demais? O problema está na relação causa-efeito. Nesse ponto, você já deve ter captado o padrão. Todos os mecanismos acima são regulados do ponto de vista hormonal, enzimático e metabólico, sendo que o balanço calórico positivo é consequência e não causa dos fenômenos. Por que a obesidade seria a única exceção? A hipótese do balanço calórico e da restrição ao consumo de gordura com o aumento do gasto energético, a atividade física, encanta, tem lógica, faz sentido, mas não funciona e nunca passou disso, uma hipótese. A população está engordando. Esta é a conclusão de um estudo conduzido por pesquisadores do Imperial College London e da Harvard University, com apoio da Organização Mundial da Saúde e da Fundação Bill e Melinda Gates. De 1980 a 2008, os pesquisadores analisaram dados de 199 países e territórios e destacaram que há 31 anos, 4,8% dos homens e 7,9% das mulheres apresentavam índice de massa corporal, IMC, acima de 30, ou seja, estavam classificados como obesos. Já em 2008, ocorreu um salto significativo. 9,8% dos homens e 13,8% das mulheres já tinham passado dessa marca. Assim, mais de um adulto em cada grupo de 10 está obeso. A população obesa mundial dobrou em 3 décadas. Embora o balanço calórico seja amplamente usado, a frase acima nos apresenta uma incômoda verdade. Logo, podemos arriscar 2 conclusões. A primeira é que a solução é muito mais complexa do que o balanço calórico. A segunda é que a opção dada hoje, menos gordura, menos calorias e mais atividade física, simplesmente não funciona e é equivocada já em sua premissa. Gary Taubes, em seus 2 livros, Good Calories, Bad Calories e Why We Get Fat, apresenta como solução, resumidamente falando, um corte radical no consumo de carboidratos em indivíduos normais, chegando a um nível dificílimo de 40 gramas por dia. Taubes reconhece que o corte de calorias não é uma solução infalível que sirva para todos. Há limitações, mas mesmo com essas limitações, ele aponta como a ideia de dieta de perda de peso adotada hoje em dia, baseada no balanço calórico, é completamente equivocada. Nota: ele não fala nem recomenda isso para atletas de alto nível, obesos mórbidos,
diabéticos ou pessoas com transtornos alimentares, compulsivos, bulímicos e anoréxicos. O erro está no paradigma. Por décadas, a nutrição e a medicina enxergaram o emagrecimento da mesma forma como um economista via o ser humano, como se uma interferência pontual funcionasse sem outras alterações e interferências. Mas não funciona. No século XIX, os velocistas comiam carne de animais velozes, porque achavam que isso lhes traria velocidade. Parece estúpido, não? Pergunte então ao seu nutricionista o porquê você deve comer menos gordura. De acordo com a resposta, você pode dizer a que século o raciocínio dele pertence. Obviamente, estamos nos referindo aos nutricionistas cuja forma de pensar a nutrição parou no tempo, e não aos excelentes profissionais que estudam sempre com a mente cética e aberta. Por fim, por esta lógica, comer pouca gordura para emagrecer seria fácil combater a osteoporose. Basta comer ovos com casca, ou combater a anemia. Basta chupar um parafuso, ou evitar o envelhecimento. Basta se entupir de gelatina e colágeno. Sabemos que esses tratamentos não funcionam. Então, por que o inverso com a gordura funcionaria? O corte de gordura é um raciocínio equivocado, justamente porque nunca se provou, mas mesmo assim é utilizado religiosamente. Se você segue o que atualmente diz a maioria dos profissionais de saúde, porque eles seriam autoridade no tema, sem nunca questionar, fica um alerta. Não custa lembrar que décadas atrás, para eles, a recomendação para fumar cigarros já serviu de tratamento para muita doença. Importante, não estou incentivando a que se ignore totalmente os conselhos e intervenções de um profissional da área. Estou apenas sugerindo que você questione o porquê das coisas. Afinal, todo profissional é um ser humano, sujeito a falhas e erros. Mas, afinal, balanço calórico é a resposta para a epidemia de obesidade? Tudo isso é balela, não passa de uma grande mentira, carente de qualquer evidência científica, movida por causas políticas e interesses financeiros escusos. Tais afirmações estão tão disseminadas por instituições consideradas respeitáveis que até mesmo os especialistas bem intencionados, mas mal informados, as repetem a seus pacientes, como afirma Gary Taubes em seu excelente livro Por que Engordamos? Há 50 anos, 1 em cada 9 norte-americanos teria sido considerado oficialmente obeso, e hoje o número é de 1 em cada 3, ou seja, hoje muito mais pessoas se exercitam do que há 50 anos, e existem muito mais obesos hoje do que naquele tempo. Faça uma distinção entre alimento e comida. Comida é qualquer coisa que você consiga ingerir. Alimento é aquilo que é correto ingerir. É por isso que é importante fazer essa distinção entre alimento e comida. Se você ingere apenas alimentos e não comidas, jamais ficará gordo. Raramente ficará doente. Pelo menos, não pelos ingredientes que esteja ingerindo através da sua dieta. Da mesma forma que nenhuma quantidade de água se acumulará em uma pia que não esteja entupida, assim também nenhuma quantidade de alimento, não de comida, irá entupir seu sistema biológico ou tornar você gordo ou doente. A teoria das calorias e da diminuição da ingestão calórica não tem nenhuma base científica e não funciona. Não é que calorias não existam, existem sim, mas não podem nem devem ser utilizadas como parâmetro para o processo de emagrecimento. A maior mentira que já lhe contaram a respeito do processo de engordar, que é ensinado por maus especialistas, é que você engorda porque ingere calorias demais, ou ingere mais calorias do que as que gasta em suas atividades diárias, ou come demais, ou se exercita de menos, e por isso está gordo. E para emagrecer, deve fazer o contrário. Você não deve se preocupar com a quantidade, e sim com a qualidade daquilo que come.